Todos de pé para a ilustre juíza Zara Thompson. A voz do oficial de justiça ecoou pela sala lotada do Tribunal Federal. Todos se levantaram, exceto o coronel Marcus Whitfield, que permaneceu sentado com os braços cruzados. Servi este país por 25 anos. Não me curvo diante de ninguém. Sua voz ecoou pela sala silenciosa enquanto as câmeras filmavam. A juíza Thompson olhou para ele com calma determinação. Você mostrará o devido respeito a este tribunal, Sr. Whitfield. Alguns juízes precisam conquistar o respeito antes de exigi-lo. O que aconteceu a seguir chocaria todos na sala do tribunal e mudaria a vida de ambos para sempre. Antes de mergulharmos nesta poderosa história de justiça e integridade, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Você está prestes a testemunhar uma batalha judicial que vai abalar você até o âmago. Aproveite a história. O Tribunal Federal fervilhava de tensão, com repórteres ocupando todos os lugares disponíveis. Equipes de filmagem se alinhavam nas paredes, com as lentes focadas na mesa do réu, onde o coronel Marcus Whitfield estava sentado com os ombros erguidos e o queixo levantado. Aos 62 anos, Marcus ainda se comportava como o herói de guerra condecorado que fora um dia, com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados e o terno escuro passado com perfeição. Todos de pé para a ilustre juíza Zara Thompson, anunciou o oficial de justiça. O tribunal explodiu, com o som familiar de pés se arrastando e cadeiras rangendo quando todos se levantaram. Todos, exceto Marcus. Ele permaneceu sentado, com os braços cruzados desafiadoramente sobre o peito e os olhos cinza-aço fixos à frente. A juíza Thompson entrou com dignidade silenciosa. Aos 38 anos, ela era a juíza federal mais jovem do distrito, sua toga preta esvoaçando enquanto se dirigia ao banco. Ela conquistou sua posição através de anos de brilhante trabalho jurídico, mas hoje enfrentava seu maior teste até então. Por favor, sentem-se, disse ela, com voz clara e firme. Quando a sala do tribunal se acalmou, ela percebeu que Marcus ainda estava sentado com os braços cruzados, sem fazer qualquer esforço para se levantar para sua entrada. O silêncio se prolongou de forma desconfortável. Sr. Whitfield, disse ela calmamente, o senhor deve mostrar o devido respeito a este tribunal. Marcus virou lentamente a cabeça para ela com uma expressão fria e desdenhosa. Servi este país por 25 anos, meritíssima. Não me curvo diante de ninguém. Suspiros ecoaram pela sala lotada. Câmeras capturaram cada segundo daquela demonstração sem precedentes de desrespeito. O rosto da juíza Thompson permaneceu composto, mas seu maxilar se contraiu ligeiramente. Sr. Whitfield, o senhor está cometendo desacato ao tribunal. Oficial de justiça, por favor, acompanhe o réu para fora da minha sala. Marcus levantou-se, mas não em sinal de respeito. Ele se levantou em desafio, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você pode me tirar desta sala, mas não pode tirar a honra que conquistei sangrando por esta nação. 2 oficiais de justiça se aproximaram com cautela. Marcus não resistiu fisicamente, mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alguns juízes precisam ganhar respeito antes de exigi-lo. Enquanto o levavam para a saída, Marcus se virou uma última vez. Isso não acabou. As pesadas portas do tribunal se fecharam atrás dele com um baque retumbante, deixando a juíza Thompson sozinha em seu banco, diante de uma sala cheia de rostos chocados e câmeras clicando. O que nenhum deles sabia era que isso era apenas o começo de uma guerra que testaria tudo o que a juíza Thompson acreditava sobre justiça, integridade e o Estado de Direito. Marcus Whitfield nem sempre foi um criminoso. 25 anos antes, ele era um jovem tenente liderando soldados pelas montanhas do Afeganistão. Ele ganhou 3 estrelas de bronze por bravura, salvando vidas sob fogo inimigo.
Seus homens confiavam nele completamente. Após se aposentar, Marcus tornou-se consultor de uma empresa de defesa. Ele conhecia o Pentágono como a palma da sua mão. As empresas pagavam-lhe milhões para ajudá-las a ganhar contratos militares. No início, tudo era legal, mas a ganância mudou-o. Marcus começou a aceitar subornos de empresas de defesa. Ele garantia que as propostas delas fossem vencedoras, mesmo quando os equipamentos não eram os melhores. Ele recebeu 12 milhões de dólares em 5 anos, escondendo o dinheiro como honorários de consultoria. O FBI descobriu seus crimes durante uma auditoria de rotina. Eles encontraram e-mails em que Marcus prometia contratos em troca de dinheiro. Eles rastrearam contas bancárias que mostravam pagamentos disfarçados como negócios legítimos. Marcus acreditava que era intocável. Sua reputação militar o protegeu por anos. Generais o respeitavam. Políticos o convidavam para jantar. Ele achava que seu histórico de guerra o protegeria das consequências, mas as provas eram irrefutáveis. Os registros financeiros mostravam os valores exatos que ele havia recebido. Gravações de telefonemas o flagraram fazendo acordos. Ex-funcionários testemunharam sobre sua corrupção. A pior parte foi o que sua ganância custou aos soldados. As empresas que pagavam Marcus forneciam equipamentos baratos que falhavam em combate, coletes à prova de balas que rachavam sob pressão, veículos que quebravam em áreas perigosas. Sua corrupção colocou vidas em risco. Marcus nunca viu dessa forma. Ele dizia a si mesmo que merecia o dinheiro depois de sacrificar tanto pelo seu país. Ele se convenceu de que todos faziam negócios dessa maneira. Ele se recusava a acreditar que tinha feito algo errado. Mesmo quando o FBI o prendeu, Marcus agiu como se fosse a vítima. Ele alegou que estava sendo perseguido por seu serviço militar. Ele disse que as acusações eram ataques políticos contra veteranos. Sua família contratou advogados caros. Seus amigos se uniram em torno dele. Mas as provas eram claras. Marcus havia traído tudo aquilo em que acreditava. Agora ele estava em uma prisão federal, aguardando julgamento. Ele ainda acreditava que sairia em liberdade. Ainda achava que sua reputação o salvaria. Ele não tinha ideia de que sua arrogância estava prestes a piorar tudo. Uma semana depois, Marcus voltou ao tribunal para a audiência de fiança. Ele havia passado 7 dias na prisão federal, mas sua atitude não havia mudado. Na verdade, ele parecia mais determinado a provar seu ponto de vista. A juíza Thompson entrou novamente na sala do tribunal. O oficial de justiça pediu que todos se levantassem. Desta vez, os repórteres observavam Marcus com atenção, imaginando se ele repetiria seu comportamento desrespeitoso. Marcus permaneceu sentado. Ele cruzou os braços e olhou fixamente para frente, assim como antes. Mas, dessa vez, ele acrescentou algo pior. Alguns juízes precisam conquistar o respeito antes de exigi-lo, disse ele em voz alta, para que todos ouvissem. A juíza Thompson parou em sua mesa. Ela olhou para Marcus com olhos calmos, sem demonstrar emoção. O tribunal ficou completamente em silêncio. Sr. Whitfield, o senhor está novamente desrespeitando este tribunal, disse ela. Seu pedido de fiança é negado. O senhor permanecerá sob custódia federal até o julgamento. Marcus explodiu. Ele se levantou rapidamente com o rosto vermelho de raiva. Você não tem o direito de me julgar. Eu fiz mais por este país do que você jamais fará. Eu servi em zonas de combate enquanto você estava na faculdade de Direito, continuou ele, com a voz cada vez mais alta. Eu conquistei o direito de ser tratado com respeito nesta sala de audiências. 2 oficiais de justiça se aproximaram dele, mas Marcus continuou falando. É isso que acontece quando pessoas incompetentes ganham um poder que não merecem. Os oficiais de justiça chegaram até ele, mas Marcus não resistiu. Ele deixou que o escoltassem para fora, mas continuou falando durante todo o trajeto.
Todos verão que tipo de juíza você realmente é, disse ele enquanto o levavam para a porta. Este país saberá a verdade sobre você. As portas do tribunal fecharam-se atrás dele. A juíza Thompson sentou-se no seu banco, com o rosto impassível. Mas por dentro, ela sabia que isto estava longe de ter acabado. Em poucas horas, o vídeo da explosão de Marcus estava a ser transmitido em todos os canais de notícias. Algumas pessoas chamavam-no de criminoso desrespeitoso. Outras diziam que ele era um herói de guerra, que estava a ser tratado injustamente. Marcus tinha conseguido dividir a opinião pública. Da sua cela, ele assistia à cobertura noticiosa com satisfação. O seu plano estava a funcionar na perfeição. Ele não tinha ideia de que seu comportamento estava prestes a piorar muito sua situação. Marcus usou seu tempo ao telefone com sabedoria. De sua cela, ligou para todos os contatos importantes que havia feito ao longo de 25 anos de serviço militar. Ele sabia exatamente o que dizer a cada pessoa. General Patterson, aqui é Marcus Whitfield. Preciso da sua ajuda. Estão tentando me destruir porque sou um veterano que não desiste. Marcus contou a mesma história para todos. Ele não era um criminoso. Era um patriota sendo atacado por pessoas que odiavam os militares. Estava sendo usado como exemplo por juízes que não entendiam o sacrifício. Muitos de seus antigos amigos militares acreditaram nele. Eles haviam servido com Marcus, tinham visto ele arriscar a vida por outros soldados. Não podiam imaginar que ele trairia tudo pelo que lutaram. Marcus deu instruções específicas a eles. Entrem em contato com as organizações de veteranos. Contem o que está acontecendo comigo. Certifiquem-se de que eles entendam que, se podem fazer isso comigo, podem fazer com qualquer veterano. Em poucos dias, Marcus tinha o apoio de dezenas de oficiais aposentados. Eles começaram a ligar para políticos e repórteres. Organizaram reuniões com grupos de veteranos em todo o país. Enquanto isso, a família de Marcus contratou Vincent Cross, o melhor advogado de defesa que o dinheiro poderia comprar. Cross era famoso por transformar casos perdidos em vitórias. Ele era especialista em mudar a opinião pública enquanto construía defesas legais. Cross visitou Marcus na prisão. Os dois homens se entenderam imediatamente. Cross viu a oportunidade de transformar Marcus em um símbolo dos veteranos perseguidos. Marcus viu em Cross a arma de que precisava para destruir o juiz Thompson. Vamos fazer com que isso seja mais do que o seu caso, explicou Cross. Vamos fazer com que isso seja sobre se os veteranos recebem tratamento justo nos Estados Unidos. Marcus sorriu pela primeira vez desde sua prisão. Como começamos? Cross pegou um bloco de notas. Me dê os nomes de todos os veteranos, todos os políticos e todos os repórteres que possam nos ajudar. Vamos construir um exército. Marcus começou a escrever nomes. Ele tinha contatos no Congresso, no Pentágono e em organizações de veteranos em todo o país. Ele passou anos construindo relacionamentos e agora estava pronto para usá-los todos. Essa juíza não tem ideia do que está enfrentando, disse Marcus ao entregar a lista a Cross. Cross olhou para os nomes e assentiu. Ela está prestes a descobrir. A juíza Thompson chegou em casa após um longo dia no tribunal. Ela estacionou na garagem e caminhou até a porta da frente. Um envelope branco estava enfiado sob o capacho. Não havia remetente, nem selo. Alguém o havia entregue em mãos. Dentro do envelope havia uma fotografia dela saindo do tribunal naquela manhã. Alguém havia desenhado um círculo vermelho ao redor do rosto dela com um marcador. Abaixo da foto, alguém havia escrito em letras maiúsculas: juízas que esquecem seu lugar. Suas mãos tremiam enquanto ela virava a página. Havia uma lista de endereços. O endereço da sua casa, a casa dos seus pais, o apartamento da sua irmã, o escritório do seu irmão. Alguém estava vigiando sua família. Zara ligou imediatamente para o serviço de marshals dos irmãos Hua.
O Marechal Jake Morrison chegou em 30 minutos. Era um homem sério, na casa dos 50 anos, que protegia juízes federais há 20 anos. Esta é uma ameaça direta contra uma juíza federal, disse Morrison, examinando o envelope. Levamos isso muito a sério. Ele providenciou reforço na segurança em torno da casa dela e do tribunal. Policiais a seguiriam no trajeto entre o trabalho e a casa. Sua família seria alertada para ficar em alerta. Você acha que foi Marcus Whitfield que enviou isso? Perguntou Zara. Ele está na prisão federal, respondeu Morrison. Mas ele tem apoiadores do lado de fora. Investigaremos todos que o visitaram ou ligaram para ele. Morrison pegou o envelope e a fotografia como prova. Juíza Thompson, essas pessoas querem que você sinta medo. Querem que você pense 2 vezes antes de tomar decisões sobre o caso deles. Zara assentiu. Ela entendeu perfeitamente a mensagem, mas também sabia que não podia deixar o medo controlar seu tribunal. Não vou me intimidar, disse ela com firmeza. Este caso será decidido pela lei, não por ameaças. Morrison estudou seu rosto. Ótimo, mas tenha cuidado. Essas pessoas já mostraram que estão dispostas a cruzar limites. Naquela noite, Zara não conseguiu dormir. Ela ficava pensando nos endereços de sua família escritos naquele papel. Alguém tinha dedicado tempo para descobrir onde seus entes queridos moravam e trabalhavam. Ela percebeu que isso era apenas o começo. Marcus e seus aliados estavam declarando guerra contra ela pessoalmente. Eles queriam fazê-la ter medo de fazer seu trabalho. Mas o medo não venceria. A justiça, sim. Vincent Cross se aproximou dos microfones do lado de fora do tribunal. Repórteres de todas as principais redes de notícias se reuniram para sua primeira declaração oficial como advogado de defesa de Marcus Whitfield. Cross era tudo o que Marcus precisava. Terno caro, sorriso confiante e 20 anos de experiência em mudar a opinião pública. Ele era especialista em casos que pareciam impossíveis de ganhar. Meu cliente, o coronel Marcus Whitfield, é um herói de guerra condecorado que serviu esta nação com honra por 25 anos, começou Cross. Ele ganhou 3 estrelas de bronze lutando pela liberdade americana no Afeganistão. Cross falou devagar e claramente, certificando-se de que cada palavra fosse gravada perfeitamente. O coronel Whitfield está sendo perseguido por um sistema que esqueceu o que é o verdadeiro sacrifício. Ele teve o cuidado de não atacar diretamente a juíza Thompson. Isso seria muito óbvio e poderia sair pela culatra. Em vez disso, questionou o próprio sistema. Temos que nos perguntar: o nosso sistema judicial está preparado para julgar com justiça homens que deram tudo por este país? Estamos tratando os nossos veteranos com o respeito que merecem? Cross já havia marcado entrevistas com veteranos respeitados que falariam sobre o caráter de Marcus. Ele havia entrado em contato com historiadores militares que discutiriam o histórico de combate de Marcus. Ele estava construindo uma barreira de publicidade positiva. Este caso não é apenas sobre o coronel Whitfield, continuou Cross. Este caso é sobre se os Estados Unidos ainda honram os homens e mulheres que defendem nossa liberdade. As perguntas dos repórteres foram exatamente o que Cross esperava. Ele respondeu a cada uma com cuidado, sempre trazendo a conversa de volta para o serviço militar de Marcus. O coronel Whitfield tomou decisões em frações de segundo sob fogo inimigo para salvar vidas americanas, disse Cross. Ele merece melhor do que esse julgamento precipitado. Cross sabia que estava plantando sementes de dúvida sem dizer nada que pudesse lhe causar problemas legais. Ele nunca afirmou que Marcus era inocente. Ele nunca atacou as provas. Ele apenas fez as pessoas questionarem se um herói de guerra merecia um tratamento diferente. Após a coletiva de imprensa, Cross ligou para Marcus na prisão. A primeira fase está concluída. Agora vamos esperar e deixar a opinião pública fazer o trabalho por nós. Marcus ficou satisfeito. Quanto tempo levará para vermos resultados? Dê 1 semana, respondeu Cross.
Depois passamos para a fase 2. A estratégia de Cross começou a funcionar mais rápido do que o esperado. Apresentadores de rádio conservadores começaram a questionar se Marcus estava recebendo tratamento justo. Eles falaram sobre seu histórico na guerra durante seus programas. Aqui está um homem que arriscou sua vida pela América, disse um apresentador. Agora o sistema está tentando destruí-lo. Que mensagem isso passa aos nossos veteranos? Os veteranos organizaram uma manifestação pacífica em frente ao tribunal. Eles carregavam cartazes com os dizeres "Apoiem nossos heróis" e honrem o serviço militar. O protesto foi pequeno, mas chamou a atenção das emissoras de notícias locais. Cross organizou entrevistas cuidadosas com ex-soldados de Marcus. Esses homens haviam servido sob seu comando no Afeganistão. Eles falaram sobre como Marcus havia salvado suas vidas durante o combate. O coronel Whitfield foi o melhor oficial sob quem já servi, disse o sargento Mike Torres. Ele sempre colocava seus homens em primeiro lugar. Ele nunca faria nada para prejudicar os soldados. Blogueiros conservadores começaram a escrever artigos sobre preconceito judicial contra veteranos. Eles não mencionaram o nome do juiz Thompson, mas questionaram se juízes civis poderiam julgar heróis militares de forma justa. Cross passou informações a esses blogueiros sem deixar rastros. Ele lhes deu os registros militares e as histórias de combate de Marcus. Ele forneceu informações de contato de veteranos que apoiavam Marcus. A narrativa era simples. Marcus era um herói perseguido por pessoas que nunca serviram ao seu país. Não se tratava de culpa ou inocência. Tratava-se de respeito e gratidão. A juíza Thompson percebeu a mudança no clima. A cada dia, mais manifestantes apareciam do lado de fora do tribunal. Ela recebeu cartas de grupos de veteranos pedindo tratamento justo para Marcus. Mas Zara se recusou a ser influenciada pela pressão pública. Ela se concentrou nos fatos legais do caso. Ela estudou as provas contra Marcus e se preparou para o julgamento que se aproximava. A lei não muda porque as pessoas são populares, disse ela ao Marechal Morrison. Provas são provas, independentemente de quem o réu era. Morrison concordou, mas estava preocupado com as tensões crescentes. Juíza, essas pessoas estão se organizando. Precisamos estar preparados para protestos maiores. Cross monitorava tudo de seu escritório. Sua equipe acompanhava as redes sociais, contava os manifestantes e avaliava a opinião pública. Tudo estava indo conforme o planejado. Marcus assistia à cobertura da notícia da prisão. Pela primeira vez desde sua prisão, ele se sentia confiante. Sua reputação estava trabalhando a seu favor novamente. O juiz-chefe Harold Stevens chamou Zara ao seu escritório. Stevens tinha 70 anos e dirigia o Tribunal Federal há 15 anos. Ele era conhecido por evitar controvérsias sempre que possível. Juíza Thompson, tenho recebido ligações sobre o caso Whitfield, disse Stevens com cautela. Vários congressistas expressaram preocupação com a reação do público. Zara sentou-se em frente à mesa dele. Ela já esperava por essa conversa. Que tipo de preocupação, juiz? Eles estão preocupados com a divisão que este caso está criando. Os veteranos sentem que seu serviço não está sendo respeitado. Talvez devêssemos considerar maneiras de reduzir a tensão. Stevens sugeriu dar mais liberdade a Marcus durante as audiências. Talvez deixá-lo sentar sem restrições. Mostrar mais respeito por sua formação militar durante os procedimentos. Juiz-chefe, o protocolo não muda com base na pressão pública, respondeu Zara com firmeza. Marcus Whitfield é um réu como qualquer outro. Seu serviço militar não justifica seu comportamento em meu tribunal. Stevens assentiu lentamente. Entendo sua posição, mas este caso se tornou maior do que um simples processo judicial. Precisamos pensar na reputação do tribunal. Nossa reputação deve se basear no cumprimento da lei de forma igualitária para todos, disse Zara.
Se mudarmos nossos padrões para réus populares, perderemos nossa integridade. Stevens estudou o rosto dela. Ele conhecia Zara há 5 anos e respeitava sua mente jurídica, mas estava preocupado com a pressão política que se formava em torno do caso. Não estou pedindo que você mude sua decisão, disse Stevens finalmente. Só estou sugerindo que sejamos extremamente cuidadosos com as aparências. Continuarei a conduzir meu tribunal de acordo com a lei federal e os padrões judiciais, respondeu Zara. Nada mais, nada menos. Stevens concordou em apoiá-la, mas parecia preocupado. Esteja ciente de que este caso está sendo acompanhado de perto. Todas as suas decisões serão analisadas por pessoas à procura de problemas. Após a reunião, Zara voltou para seu escritório. Ela entendia a pressão que Stevens estava enfrentando. Políticos estavam ligando, grupos de veteranos estavam reclamando, a mídia estava observando tudo, mas ela não iria ceder. A lei era a lei, independentemente de quem estivesse sendo julgado. O histórico de Marcus na guerra não lhe dava permissão para desrespeitar seu tribunal ou violar as leis federais. Ela havia jurado defender a justiça. Esse juramento não mudava porque o réu era popular. Vincent Cross iniciou sua estratégia mais perigosa até então. Ele começou a questionar a imparcialidade da juíza Thompson sem fazer acusações diretas. Tudo tinha que parecer legal e profissional. Cross entrou com uma moção solicitando informações sobre os casos anteriores de Zara envolvendo réus militares. Ele alegou que precisava garantir que seu cliente recebesse tratamento justo. Meritíssima, meu cliente merece saber se há algum padrão na forma como este tribunal lida com casos envolvendo veteranos, argumentou Cross durante uma audiência. Cross foi cuidadoso com suas palavras. Ele nunca acusou Zara de parcialidade. Ele apenas fez perguntas que levavam as pessoas a pensar em parcialidade. A diferença era importante do ponto de vista jurídico. Em seus documentos judiciais, Cross destacou 3 casos em que Zara havia dado sentenças severas a veteranos. Ele não mencionou que todos os 3 haviam cometido crimes graves. Ele apenas apontou as sentenças. A juíza Thompson condenou o cabo da Marinha Davis a 8 anos por fraude, escreveu Cross. Ela condenou o sargento do Exército Wilson a 12 anos por peculato. Devemos perguntar se há um padrão aqui. Cross também organizou grupos de veteranos para pesquisar publicamente o histórico de Zara. Eles pesquisaram seus trabalhos da faculdade, o início de sua carreira jurídica e sua história familiar. Eles procuravam qualquer coisa que pudesse sugerir que ela era antimilitarista. Marcus aprovou cada movimento de sua cela. Isso é perfeito, disse ele a Cross durante uma visita. Você está fazendo as pessoas duvidarem dela sem dar a ela nada para se defender. Cross sorriu. Os melhores ataques são aqueles que parecem trabalho jurídico legítimo. Ninguém pode nos acusar de assédio ou intimidação. A estratégia estava funcionando. Fóruns online começaram a discutir se Zara era justa com os veteranos. Sites conservadores começaram a chamá-la de juíza anti-veteranos, embora ela nunca tivesse dito nada contra os militares. Zara percebeu a mudança na forma como as pessoas a viam. Os funcionários do tribunal pareciam mais distantes. Alguns advogados pareciam nervosos perto dela. A campanha de difamação estava surtindo efeito, mas Zara se recusou a se defender publicamente. Juízes não deveriam discutir seus casos na mídia. Ela tinha que deixar que seu histórico no tribunal falasse por si mesmo. Cross também sabia disso. Ele contava com a ética profissional de Zara para mantê-la em silêncio enquanto destruía sua reputação, peça por peça. A fase 3 está pronta, disse Cross a Marcus. Agora vamos intensificar. Tyler Walsh estava sentado na última fileira do tribunal. Ele tinha 45 anos e serviu sob o comando de Marcus no Afeganistão.
Andava com uma bengala de metal devido a ferimentos causados por uma explosão da qual Marcus o ajudou a resgatar. Durante uma audiência de rotina, Walsh levantou-se deliberadamente e deixou cair a bengala. O metal bateu com força no chão de mármore, fazendo um barulho alto que ecoou pelo tribunal. Todos se levantaram. Os seguranças pegaram em suas armas. A mão da juíza Thompson moveu-se em direção ao botão de pânico. Por alguns segundos, todos pensaram ter ouvido tiros. Walsh imediatamente levantou as mãos. Desculpe, sinto muito. Minha bengala escorregou. Tenho TEPT e minhas mãos tremem às vezes. Ele estava claramente envergonhado e arrependido. Os oficiais de justiça o revistaram cuidadosamente, mas não encontraram armas. Walsh explicou que era um veterano que tinha vindo para apoiar seu ex-comandante. Eu só queria ver o coronel Whitfield, disse Walsh com a voz trêmula. Ele salvou minha vida no Afeganistão. Eu não faria mal a ninguém. O Marechal Morrison investigou Walsh após a audiência. Ele descobriu que Walsh tinha um histórico documentado de TEPT e tomava medicamentos para ansiedade. Walsh também tinha ficha criminal limpa e nenhum histórico de violência. Mas Morrison também descobriu que Walsh havia ligado várias vezes para Marcus na prisão. Walsh havia participado de todos os comícios de veteranos em apoio a Marcus. Ele era completamente leal ao seu ex-comandante. Tecnicamente, ele não infringiu nenhuma lei, disse Morrison ao juiz Thompson. Deixar cair uma bengala não é crime, mesmo que cause pânico. Mas a mensagem era clara. Marcus tinha apoiadores que podiam acessar o tribunal. Esses apoiadores eram imprevisíveis devido a seus problemas de saúde mental. Eles não precisavam ameaçar ninguém diretamente para causar medo. Walsh nunca mais voltou ao tribunal, mas sua ação teve o efeito desejado. Todos no tribunal estavam agora mais nervosos. A segurança ficou mais rígida. A atmosfera estava mais tensa. Cross nunca admitiu qualquer ligação com o comportamento de Walsh. Se questionado, ele diria que os veteranos naturalmente se apoiavam uns aos outros. Ele não podia controlar o que os apoiadores individuais decidiam fazer. Marcus ficou satisfeito quando Cross descreveu o incidente. Perfeito, disse ele. Agora ela sabe que temos pessoas dispostas a correr riscos por mim. A juíza Thompson entendeu o jogo que estava sendo jogado. Eles estavam mostrando a ela que Marcus tinha apoiadores perigosos, sem fazer ameaças diretas. Mas ela se recusou a se intimidar. A juíza Thompson sabia que precisava se proteger legalmente. Ela começou a documentar todos os incidentes incomuns relacionados ao caso Whitfield. Todas as ameaças, todos os eventos estranhos no tribunal, todas as intimidações foram registradas em um arquivo oficial. Ela trabalhou com o Marechal Morrison para criar um registro detalhado. Eles fotografaram a carta ameaçadora. Entrevistaram testemunhas do incidente com a bengala de Tyler Walsh. Rastrearam todos os manifestantes e suas atividades. Se este caso for apelado, quero um registro completo de tudo o que Marcus e seus apoiadores fizeram, explicou Zara a Morrison. Não vou deixar que eles aleguem mais tarde que eu era parcial contra eles. Morrison concordou. Juíza, também estamos rastreando todas as ligações e visitas de Marcus. Se alguém ultrapassar os limites legais, teremos provas. Zara tomou outra decisão importante. Ela entrou em contato com Helena Rodrigues, uma repórter investigativa conhecida por seu jornalismo imparcial e minucioso. Mas Zara foi muito cuidadosa ao abordar o assunto. Senhora Rodrigues, não posso discutir meu caso com você, disse Zara durante uma reunião privada. Mas como cidadã, acho que você deve saber que todos os registros judiciais em casos federais são informações públicas. Zara não estava vazando informações. Ela estava simplesmente lembrando a uma boa repórter que ela poderia investigar o caso usando documentos disponíveis publicamente. Isso era totalmente legal e ético. Juíza Thompson,
Você está sugerindo que eu investigue o passado de Marcus Whitfield? Perguntou Rodrigues. Não estou sugerindo nada, respondeu Zara com cautela. Só estou lembrando que os registros do Tribunal Federal são abertos ao público. O que você faz com essas informações é escolha sua, como jornalista. Rodrigues entendeu. Ela poderia investigar os registros financeiros de Marcus, seus negócios e sua carreira militar usando apenas documentos públicos. Ela não precisaria de nenhuma informação privilegiada da juíza. Depois que Rodrigues saiu, Zara se sentiu melhor em relação à sua situação. Ela não podia combater diretamente a campanha de propaganda de Marcus, mas ela podia garantir que bons jornalistas tivessem acesso aos fatos. Morrison aprovou sua estratégia. Você está agindo da maneira certa, juíza. Você está dentro dos limites legais e garantindo que a verdade venha à tona. Zara voltou ao trabalho com confiança renovada. Ela continuaria seguindo a lei à risca, documentaria tudo e confiaria que o jornalismo honesto acabaria revelando a verdade sobre Marcus Whitfield. Helena Rodrigues passou 3 semanas vasculhando registros públicos sobre Marcus Whitfield. O que ela descobriu foi muito pior do que as acusações originais sugeriam. Usando apenas documentos disponíveis publicamente, Helena descobriu a verdadeira extensão da corrupção de Marcus. Ela encontrou contratos em que empresas pagavam milhões a Marcus em honorários de consultoria e, em seguida, recebiam contratos militares de bilhões de dólares. Mas a pior descoberta foi o que a corrupção de Marcus custou aos soldados reais. Helena encontrou relatórios de incidentes mostrando que falhas de equipamento feriram dezenas de militares. Coletes à prova de balas que rachavam sob pressão. Peças de veículos que falhavam em zonas de combate. Helena entrou em contato com as famílias dos soldados feridos. Muitos estavam dispostos a falar sobre suas experiências, embora não tivessem relacionado os ferimentos de seus entes queridos à corrupção de Marcus antes. O colete à prova de balas do meu filho falhou durante um tiroteio, disse Mary Patterson, cujo filho perdeu a perna no Afeganistão. As placas de cerâmica quebraram quando ele foi atingido. Se tivessem funcionado corretamente, ele poderia não ter ficado tão gravemente ferido. Helena rastreou o contrato do colete à prova de balas até uma empresa que pagou 3 milhões de dólares em honorários de consultoria a Marcus. A empresa ganhou o contrato, apesar de oferecer produtos de qualidade inferior a preços mais altos do que os seus concorrentes. Ela encontrou padrões semelhantes com peças de veículos, equipamentos de comunicação e suprimentos médicos. As empresas que pagavam a Marcus ganhavam contratos consistentemente, mesmo quando os seus produtos eram claramente inferiores a outras opções. Helena também encontrou ex-funcionários da empresa de consultoria de Marcus que estavam dispostos a falar anonimamente. Eles descreveram uma cultura em que os contratos militares eram tratados como oportunidades de negócios e não como questões de segurança dos soldados. Marcus sempre dizia que todos os equipamentos atendiam aos padrões mínimos, explicou um ex-funcionário. Ele nunca se importou se havia opções melhores disponíveis. Ele só se importava com as empresas que lhe pagavam. O Marechal Morrison ajudou Helena a verificar suas descobertas dentro dos limites legais. Ele confirmou que as descobertas dela correspondiam às provas que os promotores planejavam apresentar no julgamento. A investigação de Helena revelou que Marcus havia traído os soldados que afirmava representar. Sua corrupção contribuiu diretamente para as baixas militares americanas. Ele colocou os lucros à frente da vida dos homens e mulheres que confiavam nele. Após 1 mês de pesquisa cuidadosa, Helena estava pronta para publicar suas descobertas. Ela documentou tudo usando apenas registros públicos e fontes dispostas a colaborar. Sua investigação mostraria ao público quem Marcus Whitfield realmente era.
Helena Rodrigues publicou sua investigação em uma série de 5 artigos detalhados. Cada artigo focava em um aspecto diferente da corrupção de Marcos, todos apoiados por documentos públicos e fontes verificadas. O primeiro artigo revelou como Marcos havia recebido 12 milhões de dólares em propinas disfarçadas de honorários de consultoria. O segundo mostrou como as empresas que o pagavam receberam contratos no valor de bilhões de dólares. Mas o terceiro artigo mudou tudo. Helena publicou as histórias de soldados que ficaram feridos por causa de equipamentos defeituosos, que Marcos ajudou a aprovar. Ela incluiu fotografias de coletes à prova de balas danificados e peças de veículos com defeito. A corrupção do coronel Marcus Whitfield custou a vida e a saúde de soldados americanos, dizia a manchete. Herói ou traidor? As famílias dos soldados feridos apareceram em programas de notícias na televisão. Mostraram fotos de seus filhos feridos e descreveram como as falhas no equipamento mudaram suas vidas para sempre. Minha filha confiava que seu equipamento a protegeria, disse James Mitchell, cuja filha perdeu o braço quando seu veículo quebrou em uma área perigosa. Ela nunca soube que o homem que aprovava seu equipamento era pago por empresas que economizavam nos custos. Os apoiadores de Marcos começaram a se afastar dele. Veteranos que o defendiam começaram a ler sobre os soldados que ele havia traído. Muitos ficaram revoltados ao perceber que estavam apoiando alguém que havia prejudicado seus companheiros de serviço. O general Patterson, um dos maiores apoiadores de Marcos, divulgou uma declaração retirando seu apoio. Se essas alegações forem verdadeiras, o coronel Whitfield violou tudo o que defendemos como profissionais militares. Os apresentadores de rádio conservadores pararam de defender Marcos. Organizações de veteranos retiraram discretamente suas declarações de apoio de seus sites. Políticos pararam de mencionar seu nome em discursos. Vincent Cross tentou controlar os danos, mas as evidências eram esmagadoras. Ele deu uma entrevista coletiva negando as acusações, mas os repórteres fizeram perguntas específicas sobre contratos documentados e soldados feridos. São mentiras destinadas a destruir um herói de guerra, insistiu Cross. Mas quando os repórteres lhe mostraram cópias dos contratos e registros médicos, ele não teve respostas convincentes. Marcos assistiu à cobertura da notícia de sua cela. Pela primeira vez desde sua prisão, ele parecia preocupado. Sua reputação estava desmoronando mais rápido do que ele a construíra. Como vamos lutar contra isso? Perguntou ele a Cross durante sua próxima reunião. Cross parecia derrotado. Não podemos lutar contra provas documentadas e soldados feridos. O público não perdoará a traição às tropas. A guerra de Marcos pela opinião pública havia acabado. Ele havia perdido. A verdade sobre Marcus Whitfield se espalhou rapidamente pelos círculos militares e políticos. As empresas que trabalhavam com ele encerraram discretamente suas relações comerciais. Não queriam que seus nomes fossem associados a alguém que havia traído soldados. Os políticos que apoiavam Marcos deixaram de retornar às ligações de sua família. Legisladores conservadores, que o chamavam de herói, de repente não tinham mais nada a dizer sobre o caso. Apagaram as postagens nas redes sociais que o defendiam. Os ex-colegas militares de Marcos se sentiram traídos e furiosos. Muitos arriscaram sua própria reputação para defendê-lo. Agora descobriram que ele havia mentido para eles durante anos, enquanto soldados sob sua influência eram feridos. Me sinto um idiota, disse o coronel James Reed, que havia organizado o apoio dos veteranos a Marcos. Confiei nele porque servimos juntos. Nunca imaginei que ele trairia tudo pelo que lutamos. O Pentágono iniciou uma revisão formal das condecorações militares de Marcos. Esse processo levaria meses, mas autoridades vazaram que estavam considerando retirar algumas de suas condecorações. As estrelas de bronze que ele havia conquistado legitimamente poderiam ser retiradas por causa de sua corrupção posterior.
Empresas contratadas pela defesa que haviam pago Marcus enfrentaram suas próprias investigações. Várias empresas demitiram executivos que estavam envolvidos no esquema de suborno. Os preços das ações caíram, pois os investidores ficaram preocupados com as acusações criminais e a perda de contratos. A experiência de Marcus na prisão tornou-se muito mais difícil. Outros detentos ficaram sabendo de seus crimes pela televisão. Os veteranos na prisão ficaram especialmente irritados com sua traição aos soldados. Marcus teve que ser transferido para a custódia protetora por sua própria segurança. Sua família parou de visitá-lo com tanta frequência. A publicidade negativa constante tornou suas vidas difíceis. Sua esposa recebeu cartas irritadas de famílias de militares. Seus filhos enfrentaram perguntas na escola e no trabalho sobre os crimes do pai. Vincent Cross avisou Marcus que negociar a confissão poderia ser sua única opção. Você perdeu o apoio público. O júri está contra você por causa da verdade sobre os soldados feridos. Marcus se recusou a considerar-se declarar culpado. Não vou admitir crimes que não cometi, insistiu, mesmo com as provas contra ele sendo esmagadoras. Cross tentou uma última estratégia, argumentando que Marcus tinha problemas de saúde mental devido ao serviço militar. Mas os promotores provaram facilmente que Marcus era mentalmente perspicaz o suficiente para comandar um complexo esquema de suborno por 5 anos. A data do julgamento se aproximava rapidamente. Marcus passou de herói de guerra, celebrado a criminoso isolado em apenas alguns meses. Sua reputação nunca se recuperaria. O julgamento durou 2 semanas. Marcus sentou-se em silêncio na mesa dos réus, sua arrogância finalmente quebrada. As provas contra ele eram esmagadoras. Registros bancários, gravações de telefonemas e depoimentos de soldados feridos pintaram um quadro claro de seus crimes. Vincent Cross fez o melhor que pôde, mas não tinha uma defesa real. A acusação provou que Marcus havia recebido 12 milhões de dólares em subornos e que sua corrupção havia prejudicado diretamente soldados americanos. Quando o júri voltou após 3 horas de deliberação, o veredicto foi unânime, culpado de todas as acusações: corrupção, fraude, conspiração e traição da confiança pública. A juíza Thompson levantou-se para proferir a sentença. O tribunal estava lotado de famílias de militares, repórteres e antigos apoiadores que se voltaram contra Marcus. Sr. Whitfield, você foi considerado culpado de trair a confiança depositada em você pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e pelo povo americano. Ela começou. Marcus finalmente se levantou respeitosamente, mas era tarde demais para o respeito importar. Seus crimes não foram apenas financeiros, continuou a juíza Thompson. Você colocou soldados americanos em risco para obter lucro pessoal. Você traiu homens e mulheres que confiaram suas vidas a você. Ela condenou Marcus a 15 anos de prisão federal. Ele passaria a maior parte do resto de sua vida produtiva atrás das grades. Sua pensão militar foi cancelada. Suas condecorações seriam analisadas para possível retirada. Após a leitura da sentença, Marcus ofereceu um breve pedido de desculpas. Lamento minhas ações e os danos que causaram. Mas suas palavras soaram vazias após anos de negação e ataques ao tribunal. Os familiares dos soldados feridos sentiram alguma satisfação, embora isso não pudesse desfazer os danos causados por Marcus. Mary Patterson, cujo filho perdeu a perna, disse simplesmente: hoje foi feita justiça. A reputação da juíza Thompson ficou mais forte do que nunca. Especialistas jurídicos a elogiaram por manter a integridade judicial sob intensa pressão. Ela provou que ninguém está acima da lei, independentemente do serviço militar ou das conexões políticas.
6 meses depois, novas regulamentações foram implementadas para contratos militares. O caso Marcus Whitfield se tornou um exemplo clássico de como a corrupção pode se infiltrar até mesmo nas instituições mais respeitadas. Marcus começou a cumprir sua pena em uma prisão federal. Sua guerra pela opinião pública havia acabado. Suas tentativas de intimidar a juíza Thompson fracassaram. A justiça prevaleceu, como deveria ser nos Estados Unidos.